Boa noite. Sou Alexandre Lopes da Silva, estudante do curso de Licenciatura Física, SESBAC Barra do Corda. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a questão do ensejo grande canônico e também observar a contribuição da relação do grande potencial termodinâmico, ok? Na descrição, nós colocamos aqui alguns resumos, né, para que a gente possa chegar a um objetivo ideal, né, porque o nosso tempo é bem curtinho. E nós colocamos o seguinte na primeira parte da definição. O ensejo grande canônico ele descreve um sistema aberto, né? Significa que a troca de calor e também troca de partícula com o sistema. Na segunda parte dessa descrição, nós colocamos que a probabilidade é dada por exponencial sendo semelhante ao ensejo canônico. Então, nós vamos dar os resultados baseados nas relações do ensejo canônico. E, claro, né, pela grande função da partição. Então, nós temos nessa notação mais abaixo que a probabilidade é dada pelo exponencial de menos beta J mais beta mi n de J pela o valor da grande função de partição, ok? Então, o que nós podemos observar? Se a gente pegar um grande reservatório térmico, né, e manter a temperatura constante, nós podemos observar que há também uma troca de energia com o sistema, certo? E também permite, claro, né, a troca de partículas. Então, como nós podemos observar, podemos até chamar esse QC como somatório de todos os estados, ok? Logo, essa probabilidade é dada pelo exponencial, como a gente já falou, né? De menos beta EJ, também observando que é semelhante ao ensejo canônico, né? Como nós tínhamos dito ainda agora há pouco. Então, vamos considerar que o número de partículas, certo? Dada, vai manter um potencial químico fixo, certo? Onde esse beta, ele é justamente a inversa de KBT, 1 sobre KBT, ok? Esse EJ, ele é as energias possíveis do sistema, o Mi é o potencial químico, o N de J é o número de partículas, né? E esse denominador é a grande função de partição, beleza? Então, nós podemos colocar aqui, certo? Mais abaixo, que essa função da partição ela é dada pelo somatório de exponencial de beta, menos beta, E de J, mais beta mi n de J. Isso implica em quê? Implica justamente que esse resultado é justamente o exponencial de beta mi n multiplicado pelo somatório da exponencial de menos b EJ, ou seja, nós simplesmente fizemos a distribuição desse resultado, certo? E depois de nós termos feito a distribuição desse resultado, pegamos e fizemos só uma comutação, ok? Onde nós podemos observar que essa segunda parte, certo, do somatório dado, ela é justamente a função de partição do ensejo canônico, que eu vou chamar ela de Z, beleza? De tal forma que quando eu substituir esse somatório, a segunda parte aí, que é a função da partição do ensejo canônico, por Z, certo? Simplesmente eu apliquei, certo, o exponencial do ln de Z, ou seja, praticamente eu não fiz nada aqui, né? Só colocamos duas operações que são inversas, ok? De tal forma que eu peguei simplesmente esse resultado, certo? E coloquei entre parênteses com o sinal de adição, justamente porque nós temos a soma dos dois resultados possíveis, ok? Tendo uma determinada dependência nas energias que podem até variar, ok? Justamente dessa segunda parte nós observamos. Então, continuando os resultados, né, na qual nós colocamos aqui, nessa situação, essa grande função de partição é dada pelo somatório da exponencial de menos beta, certo? Praticamente, se eu fizer a distribuição aqui, podemos observar que só fizemos a quebra do sinal e a distribuição vai dar um resultado positivo, de beta
que abre parênteses, μn menos a mesma situação dada a distribuição, 1 sobre beta ln de z. Ok? Esse resultado mais à frente nós temos, né, a exponencial dada por beta de kbt de ln de z menos o mi de n, ok? O que é que nós podemos observar nessa situação dada aqui, certo? Nós podemos observar que a conexão com a termodinâmica ela é feita tomando o valor máximo, certo, desse exponencial, em que temos o chamado limite termodinâmico, ok? Daí mesmo, quando nós vamos mais para essa segunda situação, nós podemos observar que essa minha função de partição ela chegou ao seu limite máximo, certo? E quando eu observo essa passagem, como vocês podem verificar, ó, nós temos aqui esse kbt ln de z, certo? De tal forma é uma definição, né, de energias livres de Helmholtz, certo? Podendo ser representado por esse Fzinho, ok? Depois de eu ter feito isso, já que chegou ao seu limite máximo, eu posso observar o seguinte, certo? Que esse mesmo carinha aqui, certo? Ele é justamente um valor de ômega dado, certo? O que eu posso concluir sobre esse ômega? Ele é digamos assim, é um valor de grande potencial termodinâmico, né? Onde há a transformação de energia livre, né? de Helmholtz, que também é chamado de transformação de Legendre, ok? Isso implica em quê? Isso vai justamente implicar que se eu aplicar o ln desse valor máximo, desse limite máximo, certo, da função de partição, eu tenho que simplesmente ele vai ser igual a menos beta de ômega, vezes ômega, ok? De tal forma que se eu fizer só simplesmente as variações e colocar o meu ômega isolado, esse carinha simplesmente vai associar com o kbt, né, que nós falamos lá no início, que é o valorzinho de beta, que é o kbt associado com o ln da função de partição, ok? Então essa é a contribuição que eu posso dar em relação ao grande potencial termodinâmico, certo? Em conexão feita através do ensemble grande canônico, ok, galera? Obrigado.